tarde, aluno do nono ano. Vamos fazer a correção da atividade da página 46, né? Primeira questão diz assim: reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples, né? Nós temos aqui as expressões, né? Nosso assunto que a gente está estudando é o quê? É a adição algébrica, né? De radicais. Lembrando que para a gente resolver essa adição algébrica aqui, a gente tem que fazer com que o que está embaixo do radical fique mais simples possível, mais reduzido possível. E para isso a gente tem que fazer o quê? A decomposição, né, de cada número desse. Primeiro, para resolver isso aqui, primeiro eu vou ter que decompor todos esses números, fazer a decomposição em fatores primos, do 12, do 75, do 27 e 48. Primeiro eu vou decompor o 12, né? Decompor é a mesma coisa que dividir, né? Em fatores primos, porque aqui vai ser só números primos. Lembrando que o primeiro número primo é o 2. Aí eu vou pegar e dividir 12, dá para dividir para 2? Dá. Dá 6 por 2, dá 3 e por 3 dá 1. Então, como é que vai ficar a decomposição? Como se trata de raiz quadrada, todos, agrupa de 2 em 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. O de 75 dá por 3, que dá 25, dá por 5, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Então, a decomposição vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. De 27, dá por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então, a decomposição vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. 48, dá por 2, que dá 24, dá por 2, que dá 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, dá 1. Né? Então, vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Fazendo a decomposição, vou colocar embaixo de cada raiz dele. Do 12, vou colocar a decomposição dele, que é 2 ao quadrado vezes 3, mais a decomposição do 75, que é 5 ao quadrado vezes 3, menos, esse aqui eu vou só repetir, porque ele já está reduzido, não tem mais como simplificar a raiz de 3. E aqui, de 27, 3 ao quadrado vezes 3, e de 48, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Nós vimos uma operação, né, lá dos radicais já, que se o índice da raiz for igual à potência, eu posso cancelar, né? E esse que eu cancelei vai para fora da raiz. Então, se é só ele que vai para fora, então eu vou repetir a raiz e o 3 que ficou dentro, tá certo? Do mesmo jeito aqui, ó, cancela, o 5 vai para fora, repete a raiz de 3. Esse aqui eu vou só repetir. Aqui, ó, cancela, o 3 vai para fora o outro 3 fica dentro da raiz. Aqui, cancela, né? Como aqui nós temos uma multiplicação, 2 vezes 2 vai dar 4, raiz de 3. Agora eu posso resolver. Por quê? Todas as raízes aqui, ó, é raiz de 3, né? São iguais. É como se fosse uma equação, como se fosse só x aqui. Aí eu posso resolver porque o termo semelhante é aqui, no caso, é a raiz de 3, tá? Semelhante é porque tem todos eles aqui. Aí eu vou só separar agora dentro do parênteses os que estão fora da raiz, ó. 2 mais 5 mais 3, eu peguei logo os positivos, mais 4 e menos 9. Aí repete só uma raiz de 3. Resolvo isso aqui tudo. 2 mais 5, 7, mais 3, 10, mais 4, 14, 14 menos 5, menos 9 vai dar 5 raiz de 3, tá certo? A letra B, do mesmo jeito, vou decompor primeiro esses números aqui que não está simplificado. Esse aqui eu não vou decompor, né? Porque a raiz de 5 não tem mais como simplificar. Vou decompor o 125 e o 45. 125 por 5 dá 25, por 5, 5, por 5 dá 1. A decomposição vai ficar 5 ao quadrado vezes 5. De 45 dá por 3, que dá 15, dá por 3, que dá 5, dá por 5, que dá 1. A decomposição vai ficar 3 ao quadrado vezes 5. Coloco essas decomposições embaixo da raiz. Repete o 4, que está fora. Repete a raiz, aí coloco a decomposição do 125, que é 5 ao quadrado vezes 5. Repete o 3, decomposição do 45, 3 ao quadrado vezes 5. Menos 30 raiz de 5, né? Como aqui é igual, ó,
cancela a potência com a raiz e o 5 vai para fora. Já tem o 4 aqui, né? Repete 4 vezes o 5 vai para fora, raiz de 5. Repete o 3, cancela aqui, o outro 3 vai para fora, repete a raiz de 5. E esse aqui só repete. Resolve essas multiplicações primeiro. 4 vezes 5, 20, 3 vezes 3, 9, né? Agora eu posso fazer a resolução, né? Por quê? Porque aqui é só raiz de 5. Então, os que estão fora da raiz, eu vou colocar dentro do parênteses. 20 mais 9 menos 30. E repete só uma raiz de 5. Não precisa repetir as 3. 20 mais 9, 29. Menos 30 dá menos 1. Quando dá 1, não precisa colocar aqui não, viu? Só se quiser. Então, dá menos 1 raiz de 5. Letra C. Do mesmo jeito. Letra C. Vou decompor cada um desses aqui, ó. O 6 não precisa, porque se eu for decompor o 6, vai ficar só 2 vezes 3, né? E não vai ter como simplificar. Então, decompor o 54, o 150 e o 24. O 54 dá por 2 que dá 27, dá por 3 que dá 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Raiz quadrada, né? Então, agrupa de 2. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 vezes 2. De 150 dá por 2 que dá 75, dá por 3 que dá 25, por 5, 5, por 5 que dá 1. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 3 vezes 2. De 24 dá por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Coloco, né? Vou agora pegar essas decomposições e vou colocar debaixo da raiz. A do 54 é 3 ao quadrado vezes 6. Por quê 6? Porque aqui eu posso multiplicar, porque não tem como simplificar, né? 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Repete a raiz de 6 menos a de 150, 5 ao quadrado vezes 3 vezes 2 dá 6 também. Vai ficar tudo raiz de 6. Repete o 2, raiz de 24, 2 ao quadrado vezes 6 também. Então, esses que tem a potência 2, eu vou simplificar, né? Aqui, ó. Simplifica com a raiz, cancela. O 3 vai para fora e repete a raiz de 6. Repete esse, cancela o 5, vai para fora, repete a raiz de 6. Cancela aqui o 2, repete esse 2 que já está aqui. E esse 2 aqui vai para fora. Raiz de 6. Agora eu vou resolver. 3 mais 1, né? Quando não tem nada aqui é 1. Mais 2 vezes 2 aqui vai dar 4. E menos 5, raiz de 6. 3 mais 1, 4. Mais 4, 8. 8 menos 5, 3, raiz de 6. Segunda questão. O número real P é tal que P é igual a raiz de 72 mais 3 raiz de 200 mais raiz de 392. Qual é o valor do número P? Considere raiz de 2 igual a 1,41, né? Então, vamos lá. A mesma coisa eu vou fazer do jeito que eu fiz lá na primeira, lá na primeira questão. Sempre quando essas raízes aqui são altas, eu tenho que fazer a decomposição primeiro. Primeiro eu faço a decomposição de cada um deles para facilitar. De 72, de 200 e de 392. 72 dá por 2, que dá 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3 dá 1. Como vai ficar a decomposição? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. De 200, dá por 2 que dá 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 e por 5 dá 1, né? A decomposição vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Vai ficar 1, 2 aqui sem agrupar. De 392, dá por 2 que dá 196, por 2, 98, por 2, 49, por 7, 7, por 7 dá 1. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 2. Agora eu vou pegar cada decomposição dessa aqui e colocar embaixo das raízes deles, né? De 72 vai ficar o quê?
2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Aí repete, mais 3 raiz de 200. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. E de 392, 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 2. Quando eu faço isso, depois que eu coloco cada decomposição embaixo dos seus números, né? Agora eu vou fazer o quê? Simplificar aqui, ó. Esses que são iguais à raiz, ele vai simplificar, vão para fora, né? O 2 e o 3, 2 vezes 3 dá 6, multiplico logo se eu quiser. E raiz de 2, mais, repete o 3, cancela aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. Raiz de 2, mais, cancela, 2 vezes 7, 14, raiz de 2. Resolve aqui essa multiplicação, ó. Então, P vai ser 6 raiz de 2 mais 3 vezes 10, 30 raiz de 2 mais 14 raiz de 2. Separo dentro do parênteses que estão fora, 6 mais 30 mais 14 e repete só uma raiz de 2 aqui fora. 36 mais 14, 50 raiz de 2. Aí ele diz aí que é pra gente usar a raiz de 2 igual a 1,41, não é isso? Então, eu vou pegar aqui, ó, 50 vezes 1,41, que dá 70,5, tá certo? Terceira. Terceira questão. Qual é a forma simplificada de cada uma das frações, né? Então, do mesmo jeito. Aqui, às vezes, você pensa que é difícil, mas é a mesma coisinha do outro, só porque tá em forma de fração, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Decompor cada número desse. O 28, o 175 e o 63. Decompor o 28 por 2 dá 14, por 2, 7, por 7 dá 1. Como é que vai ficar a decomposição? 2 ao quadrado vezes 7. Do 175 dá por 5 que dá 35, por 5, 7, por 7, 1. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 7. 63 dá por 3 que dá 21, por 3 que dá 7, por 7 que dá 1. 3 ao quadrado vezes 7. Agora eu vou fazer o quê? Primeiro, no lugar do 28, vou colocar a decomposição dele, do 175 e do 63. Qual é a decomposição do 28? 2 ao quadrado vezes 7. Aí repete o mais. A decomposição do 175, 5 ao quadrado vezes 7. Passo o traço aqui, ó, que é uma fração. E a decomposição do 63, que é 3 ao quadrado vezes 7. E agora, segundo passo, simplificar a potência com raiz, né? Onde for aqui a potência não é igual, cancela. O 2 vai para fora, repete a raiz de 7. Cancela, o 5 vai para fora, raiz de 7. Cancela, o 3 vai para fora, raiz de 7. Não é isso? Como todos aqui é raiz de 7, eu vou resolver primeiro essa adição aqui em cima. Repete o 2 dentro do parênteses, mais 5, raiz de 7. Tá? Se eu quisesse cancelar aqui a raiz de 7, eu poderia logo, viu? 2 mais 5, 7, e repete o 3. Como aqui a raiz de 7 é igual, ó, a raiz de 7 dividido por a raiz de 7 dá 1. Né? É a mesma coisa que eu dividir 5 por 5 dá 1. Então, sobrou quem? 7 terços. Letra B. Do mesmo jeito da letra A. Decompor cada número, 50, 18 e o 200. 50 dá por 2, que dá 25, por 5, 5, por 5, 1. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 2. O 18 dá por 2, que dá 9, por 3, 3, por 3, que dá 1. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 2. 200 por 2, 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Fazendo a decomposição, faz o quê? Coloca embaixo de cada um deles aqui da raiz. Do 50, né? O 50 não está aqui primeiro? Raiz quadrada. Qual é a decomposição do 50? 5 ao quadrado vezes 2. Menos a decomposição do 18. 3 ao quadrado vezes 2. E a decomposição do 200 embaixo. No denominador. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2.
Segundo passo, simplificar. Potência com raiz. Simplifica aqui, o 5 vai para fora, né? Vai ficar raiz de 2, menos, simplifica aqui, o 3 para fora, raiz de 2. Simplifica aqui, 2 vezes 5 dá 10, raiz de 2. Bota dentro do parêntese os que estão fora da raiz, que é o 5 menos o 3, raiz de 2. E repete 10 raiz de 2 embaixo. Posso simplificar aqui logo, ó, raiz de 2 por raiz de 2 que dá 1. 5 menos 3 dá 2 décimo. Simplificando aqui por 2 dá 1/5. Quarta questão. Os lados de um triângulo medem 4 raiz quadrada de 486, 4 raiz quadrada de 96 e 5 raiz quadrada de 216 centímetros. Simplifique os radicais e calcule o perímetro desse triângulo. Use raiz de 6 igual a 2,45. Nele quer que você encontre o perímetro. O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Então, a gente vai fazer o quê aqui? Uma soma, né? Disso aqui tudo. Só que primeiro a gente tem que simplificar o radical. Como é que a gente simplifica? Fazendo primeiro a decomposição de cada um. Do 486, do 96 e dos 216. Do 486 eu vou dividir por 2, que dá 243, vai dividir por 3, que dá 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. A decomposição ficou 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 vezes 3, né? Que esses dois aqui que não tem como agrupar. Do 96 dá para dividir para 2. Dá 48, por 2, 24, por 2, 16, por 2, 6, por 2, 3, por 3 dá 1. A decomposição ficou 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3. Do 216, dá por 2, que dá 108, dividido por 2, 54, dividido por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3 e por 3 dá 1. A decomposição ficou o quê? 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3, né? Aqui eu posso logo multiplicar. 2 vezes 3, 6, tá? Porque não tem como agrupar eles, eu posso resolver essa multiplicaçãozinha aqui. Agora eu coloco a decomposição embaixo de cada raiz, né? Aqui eu vou repetir, ó. Repete o 4, aí raiz, a decomposição do 486. 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 6. Repete o 4 do 96, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 6. Repete o 5 aqui que está fora. Raiz quadrada de 216, 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 6. Segundo passo, cancelar, né? A potência com as raízes. Onde tem potência 2, pode cancelar com a raiz aqui do índice 2. Repete o 4 aqui, cancela, 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 6. Repete o 4. Cancela aqui. 2 vezes 2, 4. Raiz de 6. Repete o 5. Cancela. 3 vezes 2, 6. Raiz de 6. Né? Igual ao perímetro. Resolve essas multiplicações aqui agora. 4 vezes 9, 36. Raiz de 6. 4 vezes 4, 16. Raiz de 6. 5 vezes 6, 30. Raiz de 6. Coloca dentro do parênteses os que estão fora, 36 mais 16 mais 30, raiz de 6. Aqui tudo vai dar 82, raiz de 6, não é isso? 82, aí ele disse aí para usar a raiz de 6 igual a 2,45, né? Então, eu vou substituir. Onde tem a raiz de 6, coloca 2,45. 82 vezes 2,45 vai dar 200,9 centímetros. Quinta questão. Quinta questão é do mesmo jeito da quarta, tá? Um terreno com forma triangular tem as medidas em metro, como indicado na figura. Qual o perímetro desse terreno? Aí vocês já viram aí a figura, né, no livro de vocês. Considere raiz de 7, ou seja, use raiz de 7 igual a 2,65.
Como é o perímetro, também a gente vai somar, né, todos os lados desse triângulo. 7 raiz de 28 mais 5 raiz de 112 mais 3 raiz de 175. Primeira coisa, decompor esses números, 28, 112 e 175. 28 por 2, 14, por 2, 7, por 7 dá 1. Decomposição vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 7. 112 dá por 2, que dá 56, por 2, 28, por 2, 14, por 2, 7, por 7 dá 1. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. 175 dá por 5, que dá 35, por 5, 7, por 7 dá 1. 5 ao quadrado vezes 7. Coloca a decomposição debaixo de cada um aqui, né? Repete o 7, né? P de perímetro é igual. Repete o 7, raiz quadrada de 28, coloca a decomposição dele, que é 2 ao quadrado vezes 7. Mais 5, raiz de 112, a decomposição do 112, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. Mais 3, raiz quadrada de 175, 5 ao quadrado vezes 7, a decomposição. Multiplica aqui, né? Primeiro eu vou simplificar aqui, né? Ó, cancela. Esses que eu cancelei vai para fora da raiz. Repete o 7 vezes 2, que foi para fora, raiz de 7. Mais 5. Cancela. 2 vezes 2, 4, raiz de 7. Cancela. Repete o 3, 5, raiz de 7. 7 vezes 2, 14, raiz de 7. Mais 5 vezes 4, 20, raiz de 7. Mais 3 vezes 5, 15, raiz de 7. Vai ficar 14 mais 20 mais 15, raiz de 7. Isso aqui tudo dá 49, raiz de 7. Ele está dizendo aí para usar a raiz de 7 igual a 2,65, né? Então, onde tiver a raiz de 7, você vai substituir por 2,65. Tá multiplicando aqui, ó, 49 vezes 2,65, dá 129,85 metros. E a sexta e última questão. Sabendo que A é igual a raiz quadrada de 243 menos raiz quadrada de 162 e B é igual a raiz quadrada de 300 menos a raiz quadrada de 50. Determine o valor da expressão A mais B. Ele quer que você encontre aqui, ó, A mais B. Só que para encontrar o A mais B, eu tenho que primeiro simplificar isso aqui tudo. Para simplificar, eu tenho que fazer o que primeiro? Decompor cada um. 243, o 162, o 300 e o 50. O 243 dá por 3, que dá 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. A decomposição vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Do 162 dá por 2, que dá 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Do 300 dá por 2, que dá 150, por 2, 75, por 3, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E do 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. 5 ao quadrado vezes 2. Coloca cada decomposiçãozinha dessa dentro aqui. Primeiro a gente vai calcular o A. Quem é o A? Raiz quadrada de 243. Então, eu vou colocar a decomposição que eu encontrei, né, do 243. Que é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, menos do 162, que é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Agora, simplifica aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9, raiz de 3, menos, cancela aqui, 3 vezes 3, 9, raiz de 2. Aqui, como você pode observar, aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 2. Eu não posso resolver, porque são diferentes, tá? Então, o A vai ficar isso aqui. O B, raiz quadrada de 300, vou colocar a decomposição dele, que dá 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, menos a decomposição do 50. 5 ao quadrado vezes 2. Vou agora cancelar, potência com raiz. Esses que eu cancelei vai para fora. 5 vezes 2, 10, raiz de 3. E aqui, 5, raiz de 2. Vai ficar aqui só assim também, porque aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 2, são diferentes. Agora sim, eu vou pegar isso aqui, os resultados, e vou jogar nessa expressãozinha.
A mais B. Quem é o A? 9 raiz de 3 menos 9 raiz de 2. Mais, quem é o B? 10 raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Agora eu vou juntar os semelhantes. Raiz de 3 eu coloco perto da raiz de 3 e raiz de 2 perto de raiz de 2. 9 raiz de 3 mais 10 raiz de 3 menos 9 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Vou separar agora. 9 mais 10 raiz de 3 mais menos 9 menos 5 raiz de 2. 9 mais 10, 19, né? Repete a raiz de 3. Sinais iguais aqui, soma e repete o mesmo sinal. 9 mais 5, 14 raiz de 2. Então, o resultado vai ser o quê? 19 raiz de 3, mais por menos dá menos, 14 raiz de 2. Vai ficar só assim porque não tem como simplificar mais. Por quê? Porque aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 2, são diferentes, né? Eu só podia simplificar se fossem as raízes iguais. Raiz de 2 ou raiz de 2 e aqui ou raiz de 3 raiz de 3. Como é 19 raiz de 3 menos a 14 raiz de 2, não tem como simplificar, ok?